E nós seguimos falando aqui sobre coronavírus, agora com mais um daqueles dados que você não vê por aí. Caiu pela primeira vez o número de casos de coronavírus registrados dentro de uma mesma semana em todo o país. A semana terminada em 4 de julho fechou com aproximadamente 263 mil novos casos registrados da Covid-19 no Brasil. No sábado posterior, dia 11, os novos registros foram um pouco menores, mas ainda bem próximo esse número dos 263 mil. No último sábado, dia 18, no entanto, o registro de novos casos caiu para aproximadamente 235 mil, praticamente 28 mil registros feitos a menos em uma mesma semana, o que equivale a uma queda de 10%. O Augusto, e vale destacar, né? Números que não são registrados são pouco comunicados, né, Augusto? É inacreditável, né? Porque esses números foram compilados pelo nosso Arthur Piva, que se dedica. Aí ele foi buscar esses dados do Ministério da Saúde, que reúne os dados aí compilados pelas secretarias estaduais da saúde. São números absolutamente corretos. Aí, uma outra imprecisão, mas são números altamente confiáveis. Pois bem, quando registrou na semana passada uma pequena queda, mas basicamente os novos casos continuavam em 263 mil, então você estava no final do platô. Esta queda, que é expressiva, de novos registros, está saindo de 28 mil registros a menos, 28 mil. É o sinal de que começou a curva descendente. Isso por todos os medidores e por todas as teses científicas aqui. Custa qualquer jornal tratar com mais clemência o leitor e dar essa notícia? Sabe qual foi a notícia que um dos jornais deu hoje sobre coronavírus? Isso aqui eu só soube depois pelo Arthur Piva, o nosso repórter. O jornal noticiava o seguinte: tínhamos tido o pior domingo desde o começo da pandemia. Eu falei, mas o que aconteceu, né? O que houve? No próprio corpo da reportagem, no corpo do texto, estava explicado o seguinte: no sábado houve uma queda do sistema e os números não foram repassados. Portanto, no domingo, o número divulgado e que foi saudado pelos jornalistas funerários aí, como a prova de que havíamos tido o pior domingo, era a soma do sábado com o domingo, acreditem. Então, nos jornais de hoje. E como é que pode você soma os 2 dias e diz que é o pior dos dias. Tudo isso para não noticiar o começo da curva descendente que ocorre enquanto avança a abertura. Enquanto avança a abertura, esse pessoal aí, nós vamos fazer esse balanço ainda, eu vivo dizendo, não é ameaça, não. É só uma previsão. Nós vamos fazer esse balanço, nós vamos comparar os números da pandemia enquanto houve essa maluquice aí de lockdown, de quarentena radical, com o que está acontecendo na abertura. Mas não seria a explosão, né, da segunda onda, terceira, quarta, com a abertura econômica? Pois é, não está acontecendo nada disso. Nada disso. Ô Fius, inclusive saíram agora há pouco os números do Ministério da Saúde, deixa eu só trazê-los aqui. Foram 632 notificações de mortes a mais no balanço de hoje. Com isso, o número de mortos já chega a 80.120. E aí, o grande destaque da imprensa nesse momento é, claro, justamente para isso. O fato de que ultrapassamos a barreira dos 80 mil mortos e pouco destaque para essa queda, essa mudança na orientação da curva de casos. Fiuza.
Esse estado de espírito está realmente muito estranho, né? Muito esquisito. Como muita gente está acompanhando o processo de reabertura, não parece saudável a maneira de olhar para isso. Nós temos uma missão, né, Vitor? Todos nós temos aí essa missão de restituir a convivência, né? Isso não é a loucura, não é kamikaze, não é uma aventura, né? É você, de fato, com os dados que se tem, a forma que se transmite, você procurar, né, reativar o funcionamento da sociedade, porque é isso aí, a experiência do lockdown foi uma experiência radicalíssima de interrupção do funcionamento parcial da sociedade. A ideia do fica em casa totalitário, com gente apanhando se sair na rua, isso é um negócio que, bom, as pesquisas, as análises estão sendo feitas, mas uma experiência muito radical, para dizer o mínimo. E nesse momento, como eu acabei de comentar, né, na Alemanha, você procurando estimular um show em público, sair do Zoom, né? Sair do Zoom, sair da live, fazer um show de gente ao vivo com o máximo de controle. É um momento em que as sociedades precisam ser mais corajosas e conscientes e responsáveis do que nunca, e engenhosas, né? E não aventureiras, né? Porque o lockdown, sim, ao que tudo indica, foi uma aventura. Era uma hipótese altamente conservadora, da qual não se consegue sair. Então, hoje, Vitor, você vê, por exemplo, situações, você tem, né, ninguém vai discordar, a liberação, por exemplo, da praia, do litoral para a prática do exercício. E aí, muitos médicos dizem, o exercício, se você não estiver em aglomeração, né, é mais saudável sem a máscara. Tá bom, se for ainda assim com a máscara, mas o mergulho no mar não é de máscara. E você vê, Vitor, hoje no litoral, pessoas fotografando gente saindo de um mergulho no mar para expor a pessoa como irresponsável, como negligente, etc. Eu cito isso como o que me parece um dado, um indicador altamente neurótico de um estado de espírito, que eu acho que não é dominante, espero que não seja dominante, mas existe esse estado de espírito. Então, o que a gente vê objetivamente é o seguinte: não tem como, de forma intelectualmente honesta, você dizer que a epidemia está escalando. Porque se você olhar o registro civil, você vai ver que o pico de óbitos é em maio. Ah, mas vai ter uma retomada, vai reaquecer, vai ter uma segunda onda, uma mutação, você não sabe. Em algumas projeções que a gente vai vendo aí, o número de mortes permanecerá alto e tal, mas com base em quê? Profecia? Falavam tanto em ciência. Então não tem como você olhar a ocupação hospitalar no Brasil, né, nos lugares mais atingidos pela epidemia, principalmente, né, que é a ocupação que recua, desativação de hospitais de campanha, né, agora, 2 dias atrás, acaba de ser desativado importante, boa parte dele pelo menos no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Como é que você, diante dessa realidade, você se permite achar que estamos numa escalada dessa epidemia, né? E aí, Vitor, para concluir, eu chamo a atenção só para essa questão da computação dos óbitos. Isso não é respeito nem com os mortos, nem com os vivos, né? Nós vimos no caso da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Ela começou a fazer uma contagem dos óbitos dentro do coronavírus. Até aí você pode até achar que é uma prestação de serviço, de informação, de transparência. Pois bem, aí de repente foi um caso que ficou bastante visto aí na internet, nas redes sociais. Havia o óbito de uma jovem de 18 anos, ali na estatística do coronavírus. E, de repente, alguém foi checar de uma forma mais acurada e percebeu que ela tinha um linfoma, né? E houve manifestação de parente dizendo, olha, ela tinha um linfoma, ela morreu disso, e ela portava o coronavírus. Então, não é justo, eu não sei se foi má fé, né, da Secretaria
de Saúde de Porto Alegre, se eu não me engano, até se defenderam, disseram, não, ela portava o coronavírus, não dissemos que ela morreu disso. Mas, de alguma maneira, prezadas autoridades, estão dizendo sim, porque está dentro de uma estatística de Covid, não está? Então é isso. Nós temos que olhar exatamente o problema como ele é. Né? Não é minimizar, mas também não é maximizar. Né? Tem uma série de questões sobre atestados lavrados de uma maneira incorreta. Né? Tudo isso é para a gente entender quem é que está em risco. Né? Para a gente entender quem é que tem que ser radicalmente protegido, como essa experiência que vai ser feita na Alemanha. Né? Não é para botar ninguém em risco, mas é para tirar a humanidade inteira, pode-se dizer, do risco da prisão perpétua. Né? Quer completar, Augusto, rapidinho, para a gente fechar? Tá perfeito, é isso aí, e nós temos de aprender agora a conviver com o vírus. Enquanto não vem a vacina, vamos convivendo. E em 16 estados brasileiros você tem os sinais de recuo. Os jornais passam a cobrir os que não têm sinais de recuo. Nós temos de resistir a essa tendência mórbida e mostrar o que realmente acontece. Eu não estou entrando no wishful thinking, não, né? Querendo que aconteça o que eu desejaria que acontecesse. Não é por aí. Eu estou me baseando em dados. Estou me baseando em dados. Nós estamos apresentando números. Era natural que, em um determinado momento, até uma saturação de infectados. O vírus não tem mais que infectar. O Guilherme já falou disso. A imunidade de rebanho acontece. Isso acontece em toda a pandemia. Começou a acontecer. Eu quero ver quando é que esse pessoal aí de canais de TV que se tornaram canais de velório aí, esse jornalismo funerário de jornais que já foram grandes, quando é que eles vão mudar de marcha, tá? Para se adaptar à nova direção das coisas. Eles não podem enganar eternamente os leitores e espectadores.